Atos 27, do verso 20 até o verso 25, é a nossa leitura de hoje. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim a palavra de Deus. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. E o título, o tema da nossa reflexão é Bom ânimo em meio à tempestade. Esse é o grande desafio que Paulo coloca para nós, bom ânimo em meio à tempestade. Esse é um texto maravilhoso, o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos nos conta esta viagem que Paulo faz para Roma, para se apresentar diante de César. E nesse capítulo aparecem algumas coisas muito surpreendentes. Paulo é um prisioneiro, não é uma viagem de férias, não é uma excursão, ele está como um prisioneiro e ele enfrenta uma tempestade. E em seguida enfrenta um naufrágio. E ele corre o risco de morrer quando os soldados percebem que o naufrágio vai acontecer e os prisioneiros podem fugir. Eles dão a sugestão de matar os prisioneiros, mas o centurião não permite. Então Paulo, além de prisioneiro, além de enfrentar uma tempestade, um naufrágio, correr o risco de ser morto ali, ele, depois que sai dessa situação toda, quando ele chega na ilha de Malta, ele é picado por uma víbora. Então você observa esse cenário e pensa: bom, se você é um crente, não é, de tendência triunfalista, daqueles que acham que é só glória, só vitória o tempo todo, você olha para Paulo e vai pensar: bom, ou esse cara está em pecado, ou esse cara está debaixo de maldição hereditária, ou esse cara não tem fé, porque não é possível, preso, enfrentando tempestade, enfrentando naufrágio, correndo o risco de ser morto para não fugir com outros presos, e depois ainda picado por uma víbora quando tudo isso acaba. E a gente sabe que, na verdade, não é absolutamente nada disso. Paulo era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um homem que teve uma conversão genuína, verdadeira na presença de Deus, e que de perseguidor da igreja passou a ser perseguido por causa da proclamação do Evangelho. Mas o mais surpreendente para mim nesse texto, né, não é nem a tempestade, que é o ponto central desse texto. Não é a tempestade que eles enfrentaram, que deflagrou vários processos a partir da tempestade. A tempestade foi o que deflagrou um monte de coisas ruins, horríveis acontecendo ao redor deles. Mas o mais impressionante para mim não é a tempestade. O mais impressionante para mim é o apóstolo Paulo, no meio da tempestade, se pôr diante daquelas mais de 270 pessoas e dizer para elas: tende bom ânimo. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Isso sim é chocante, isso é surpreendente. Ele se colocar diante daquela tripulação toda dentro daquele navio, de mais de 270 pessoas, o texto diz que eram 276 pessoas, incluindo Paulo, né? Ou seja, muita gente, e ele dizer para eles no meio de uma tempestade: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Por que isso é tão surpreendente? Porque aquela tempestade não foi brincadeira. Aquela tempestade, na nossa versão, chamado um tufão de vento, chamado Euroaquilão, que atingiu a embarcação em que eles estavam, atingiu a vida deles em várias dimensões. Atingiu a vida daquela tripulação toda em várias dimensões. Na dimensão material, na dimensão relacional,
na dimensão física e na dimensão emocional daquelas pessoas todas. Foi atingido todas essas dimensões da vida dessas pessoas. Olha só, a dimensão material foi atingida de maneira drástica. Por exemplo, você vai ler o texto todo, você vai perceber que a certa altura da tempestade, eles precisaram jogar fora toda a carga do navio, toda a mercadoria que o navio estava levando, tiveram que jogar fora a carga do navio. Depois de 3 dias de tempestade, tiveram que jogar a armação do navio fora. Depois de mais um tempo, tiveram que cortar os botes salva-vidas e jogar fora os botes salva-vidas. Mais para frente, quase no final do texto, tiveram que cortar os cabos e abrir mão das âncoras que seguravam o navio. Depois, mais à frente, tiveram que abrir mão das amarrações do leme. E por fim, perderam o navio. Então as perdas materiais foram grandes. Começando com a carga, foi até perder o navio todinho, perderam tudo. Então atingiu a vida deles na dimensão material de maneira profunda, radical mesmo. Atingiu também a vida deles no sentido relacional. Vocês observam que no começo desse texto que nós não lemos, o apóstolo Paulo percebe o perigo de seguir viagem e diz para eles, olha, não vamos prosseguir, porque se a gente prosseguir nós vamos ter perdas e danos materiais e podemos ter perda da própria vida. Mas ninguém dá ouvidos a ele. O centurião responsável dá ouvidos ao capitão, ao dono do navio e à maioria da tripulação e eles seguem viagem. Então você imagina quando eles entram na tempestade. Paulo sabia que eles deviam ter dado ouvido para ele e não deram. Você imagina como que fica o nosso coração quando a gente dá um conselho, a gente vê um perigo, a gente é alerta, a gente não quer ir, a gente é arrastado para uma tempestade que a gente percebeu, que a gente avisou, que a gente não queria ir e de repente a gente está no meio daquela tempestade por causa de outras pessoas. Imagina o conflito relacional que isso gera. Depois, mais à frente, o texto vai contar que os marinheiros quiseram abandonar a embarcação. E Paulo, muito sábio, muito inteligente, perspicaz, percebeu e disse para o centurião, se esses marinheiros saírem, se eles fugirem, se você deixar ele embora, nós vamos morrer. E aí o centurião vai lá e corta as cordas dos botes, perde os botes, mas faz os marinheiros ficarem dentro da embarcação. Você imagina a raiva desses marinheiros em relação a Paulo. Você imagina o ódio deles que queriam fugir e salvar suas próprias vidas, tiveram que voltar e permanecer dentro daquela embarcação que eles sabiam que ia naufragar, certo? Pela experiência que eles tinham. E mais para o final disso tudo, quando acontece o naufrágio, está prestes a acontecer o naufrágio, o texto conta que os soldados queriam matar todos os prisioneiros, para não correr o risco de nenhum prisioneiro, ao cair na água para nadar, fugisse. Mas o centurião não deixou. Você imagina a tensão, conflito e pressão, né, nas relações, nessas 3 situações que eu mencionei. Você alertando sobre a tempestade e você sendo arrastado para ela por causa da decisão de outras pessoas. Você imagina pessoas querendo fugir, né, negando a solidariedade numa hora difícil e essas pessoas são obrigadas a conviver com aquele navio que vai naufragar. E você imagina esses soldados com medo de serem cobrados pela fuga dos presos, eles pensam em matar todos os presos e o centurião não deixa. Então você imagina, essa tempestade gerou danos materiais, gerou muita crise e conflito relacional dentro daquela embarcação e também gerou perdas e atritos, né, e prejuízos, danos e prejuízos físicos também. Não só material, relacional, físico também. O texto conta que eles ficaram 14 dias sem comer. Imagina o que é isso, amados. Em alto mar, uma tempestade que não passava, eles não conseguiam enxergar nada, uma escuridão tremenda, sem ver sol, sem ver estrelas. Por meio desses astros é que as embarcações se dirigiam antigamente. Eles não viam nada. E Paulo diz, gente, já faz 14 dias que vocês não comem. 14 dias de jejum em alto mar. Possivelmente também muitos não tinham nem vontade de comer, porque com aquela situação talvez tivesse enjoo, passando mal. Então atingiu eles fisicamente. E Paulo chega a dizer, vocês precisam comer, porque senão vocês não vão conseguir sobreviver. Se a gente sobreviver ao naufrágio, vocês morrem de inanição, de falta de energia, por falta de comida. Então essa tempestade atingiu eles no sentido material, no sentido relacional, no sentido físico. E atingiu a vida deles no sentido emocional. O versículo 20 que nós lemos diz assim, que eles chegaram a um ponto de perder a esperança de salvamento. Chegaram a certo ponto, o verso 20 diz que eles não, há vários dias que eles não viam sol, não viam estrelas,
Caiu grande tempestade sobre eles e eles perderam toda a esperança de salvamento. Então, impressionante demais é Paulo se levantar no meio de uma tempestade, dentro de uma embarcação com mais de 270 pessoas e dizer para eles, tenham bom ânimo. Num cenário desse em que a tempestade estava no pico, tá certo? Num cenário que a tempestade estava no pico e que já ia atingir a vida deles no sentido material, no sentido relacional, no sentido físico e no sentido emocional, já estava atingindo. Então isso é surpreendente. E faz a gente fazer um paralelo muito claro com a nossa realidade hoje, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo, né, atingiu a área sanitária das nossas vidas, a saúde, atingiu a economia de todos nós, né, atingiu a crise política, ou seja, tudo está envolvido. Né? Nós estamos vendo perdas materiais já acontecendo e aquelas que possivelmente ainda vão acontecer por causa da economia. Nós estamos vendo os conflitos relacionais brotando por todo lado, né? Demite ministro, não demite ministro, as polarizações políticas acontecendo, né? Então os conflitos relacionais brotando para todo lado no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo. Tá certo? E muita gente sofrendo isso, não só no sentido material, relacional, no sentido físico, gente perdendo pessoas queridas, gente adoecendo, né? Gente indo para o hospital. Então nós estamos vivendo isso, esse cenário que Paulo viveu lá no meio daquela tempestade, nós estamos vivendo hoje, a mesma coisa. E no sentido emocional, tem gente com medo, tem gente depressiva, tem gente em pânico, tem gente em angústia, é a mesma coisa. Atingindo todas essas áreas hoje. A grande pergunta é como é que nós podemos nos levantar hoje no meio da tempestade que nós estamos enfrentando e dizer, tem de bom ânimo. Como Paulo fez, levantar e dizer não para 270 pessoas, mas para todos que estão me ouvindo aqui hoje, que são muitos, e dizer, meu irmão, tenha bom ânimo. Como é que eu posso levantar e dizer, tenha bom ânimo? O que é que permite, o que é que me dá razão para me levantar hoje, né, e dizer, tenha bom ânimo? Você se levantar na sua casa, para a sua família e dizer, tenha bom ânimo. Nós, como pastores, nos levantarmos e dizermos para as nossas igrejas, tenham bom ânimo, né? Mesmo aqueles que são da nossa comunidade de fé, ou aqueles que são nossos irmãos de outras comunidades de fé. Quais as razões para poder dizer isso? Paulo disse isso e nós podemos dizer isso também. Quais são as razões? Pelo menos 3 razões que eu vejo no texto aqui para nós. Uma razão tem a ver com a presença de Deus, a outra razão tem a ver com a palavra de Deus e a última razão tem a ver com a graça de Deus. Olha só, vou mostrar para você. Ter bom ânimo no meio da tempestade é possível? Sim. Por quê? Porque a presença de Deus, se Deus se manifesta até em meio à tempestade. Até diante da tempestade. A presença de Deus se manifesta até diante da tempestade. Olha que coisa. O apóstolo Paulo fala no versículo 22, diz assim, mas agora vos aconselho bom ânimo é o conselho de Paulo. Porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Aí ele diz, por quê? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha que coisa, no meio daquela tempestade, no meio daquele caos, no meio daquela situação em que a tempestade tirou deles a direção, tirou deles o equilíbrio, tirou deles a visão, tirou deles a esperança, tirou deles a solidariedade, tirou deles o sossego, tirou a proteção, tirou tudo. Paulo diz, tenham bom ânimo. Por que tenham bom ânimo? Porque essa mesma noite, o anjo do Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Deus se manifestou até em meio àquela tempestade. Isso é maravilhoso, meus irmãos, a gente saber disso. Porque a gente sabe, Deus se manifestou no cativeiro, Deus se manifestou no deserto, Deus se manifestou na caverna, Deus se manifestou na cova dos leões, Deus se manifestou na fornalha de fogo ardente, Deus se manifestou no estábulo, tá certo? Deus se manifestou na prisão, Deus se manifestou no templo, Deus se manifestou no monte e Deus também se manifestou no meio da tempestade. Louvado seja o nome do Senhor, não há nada que possa impedir o manifestar de Deus, nem tempestade pode impedir que Deus se manifeste, segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos e para a glória do seu nome. Paulo diz, essa mesma noite, no meio desse caos todo, eu fui visitado por um anjo do Senhor, esteve comigo aqui no meio da tempestade. Então isso é maravilhoso, porque me fez lembrar
do Salmo 139, que diz assim: para onde me ausentarei, eu fugirei do teu espírito, né? Para onde me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, com efeito, as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Isso não faz diferença, porque as luzes e as trevas para o Senhor são a mesma coisa. Ou seja, não há lugar onde Deus não possa se manifestar segundo sua vontade, segundo seu querer, segundo seu propósito. E nem mesmo uma tempestade pode impedir Deus de se manifestar. Então louvado seja o nome do Senhor, porque no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, Deus pode se manifestar a você, meu irmão, no seu quarto, em oração, na sala agora, acompanhando a nossa live, no seu momento devocional, lendo a palavra de Deus, no seu momento de oração e intercessão particular. Deus pode se manifestar no meio dessa tempestade. Tempestade não é impedimento para o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele é o Senhor até sobre as tempestades que se abatem sobre o seu povo, que se abatem sobre a nossa vida, que se abatem sobre a sua igreja. Ele é o Senhor, Ele se manifesta segundo o seu querer, quando e onde Ele quiser, e nada, nem ninguém pode impedi-lo de se manifestar, nem mesmo a pior e mais terrível tempestade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ter isso no coração. Pode dizer, tenha bom ânimo, porque Deus pode sim se manifestar ainda hoje no meio da mais terrível e da mais impensável tempestade, e igual essa que nós estamos enfrentando. Então tem a ver com a presença do Senhor, com a presença de Deus, né? Paulo diz: o anjo do Senhor me visitou essa noite. Por isso eu posso dizer para vocês, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque só vão ter perdas materiais. Vidas não irão se perder, porque eu fui visitado pelo anjo do Senhor essa noite. Ah, que coisa extraordinária. É isso que nos dá confiança para dizer: sossega, entrega, certo? Espera, vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Aleluia. Segundo, tem a ver com a palavra de Deus. Paulo podia dizer: tenham bom ânimo por causa da presença de Deus, e ele podia dizer: tenham bom ânimo por causa da palavra de Deus. Você veja, o verso de número 23 diz: porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E aí na sequência ele diz: dizendo, é uma palavra do Senhor que vem: Paulo, não temas, não temas. É preciso que compareças perante César. Olha que coisa extraordinária. É por causa da palavra, porque a palavra do Senhor nos leva além da tempestade. Ela nos coloca para além da tempestade. Ela nos projeta para além da tempestade. Se a presença do Senhor se manifesta até em meio à tempestade, a palavra do Senhor nos projeta para além da tempestade. Olha o que o anjo disse para Paulo: Paulo, não temas, não temas. É preciso que compareças perante César. Há alguns capítulos atrás, capítulo 23, você vai ler, Deus já tinha falado com Paulo: é necessário que você vá a Roma, é necessário que lá você testemunhe de mim, assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar o meu nome em Roma. Deus tinha falado isso com ele já sabia disso, mas naquele momento, tantas coisas ruins acontecendo, prisão, tempestade, possibilidade de naufrágio, e aquilo que ele nem imaginava, possibilidade de ser morto antes de sair do mar, e ser picado por uma víbora logo depois. Mas Deus diz: é necessário, é preciso que você compareça perante César. Essa é a minha palavra. O que você está vendo agora é tempestade, o que você está vendo agora é perdas, o que você está vendo agora é isso: a tempestade afetando as dimensões materiais, a dimensão relacional, a dimensão física, a dimensão emocional das vidas de vocês. Mas o que a palavra do Senhor diz é que você está para além da tempestade. O que Deus tem para você não é ficar aqui, é ir perante César testemunhar o meu nome. O seu lugar não é nesse naufrágio, o seu lugar é em Roma, diante de César, testemunhando do meu nome e da minha graça. Olha que coisa extraordinária. Então, a palavra de Deus nos coloca, nos projeta para além da tempestade. Quando você ouve a palavra do Senhor, você sai daquele lugar comum, você dá um salto, né? Você sai daquilo que é ordinário para o extraordinário que Deus projetou. Deus tinha falado com Paulo. E quando nós lemos a palavra nos põe para além daquilo, né?
para cima das tribulações, para além das tempestades, para além das tribulações, para além do pecado, para além das desilusões. É como Abacuque, que viu a desgraça vindo sobre eles, do exército babilônico, ia destruir tudo, e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque o Senhor é a minha força, a minha rocha, com eles meus pés andam em lugares altos. Né? Olha só, é a palavra do Senhor nos põe além, né? Nos projeta para além da tempestade. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Né? No meio daquela situação, Deus fala para ele: não, é preciso que você compareça perante César. Você ainda vai estar em Roma, diante de César, para testemunhar a respeito da minha graça e do meu evangelho. E é extraordinário aquilo que Deus faz por meio da sua palavra. Você lê o Salmo 29 e fala sobre a voz do Senhor sobre as muitas águas, sobre o dilúvio, sobre a tempestade. E ele diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor faz dar crias corças, despedaça os cedros do Líbano, né? E no seu templo tudo diz glória diante da voz do Senhor. Então, meus amados, por que nós podemos dizer tenha bom ânimo, mesmo em meio à tempestade? Por causa da presença do Senhor, né? Que se manifesta até em meio à tempestade, e por causa da palavra do Senhor, essa palavra que nos projeta para além da tempestade, não aonde nós estamos, mas aonde Deus quer que nós estejamos. Você lembra de Jesus? Os discípulos enfrentando tempestade, aquela situação terrível, e Jesus vem andando sobre as águas. Olha a presença de Deus no meio da tempestade, andando sobre as águas. E quando eles veem Jesus, eles não o identificam e pensam que é um fantasma e gritam de medo, de pavor. E Jesus diz a eles: não temais, sou eu. Fiquem calmos, não temam, sou eu. Tenham bom ânimo, né? Aquiete o coração de vocês. Então nós podemos dizer: sossega, entrega, aquieta, vai ficar tudo bem, por causa da presença do Senhor e por causa da palavra do Senhor, independente da tempestade. E em último lugar, por causa da graça de Deus, do Senhor. O texto diz assim que é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, não é só você que eu vou salvar, Paulo. Eu vou salvar a tripulação toda. Eu vou salvar os 276 que estão com você. Então, o Senhor salvou discípulos, porque estava Paulo, provavelmente Lucas e Aristarco ali, pelo menos 3 discípulos. Então, o Senhor salvou discípulos, o Senhor salvou prisioneiros, o Senhor salvou soldados, o Senhor salvou marinheiros, o Senhor salvou o dono do navio, o Senhor salvou o piloto e o Senhor salvou o centurião. O Senhor salvou todas aquelas vidas em meio à tempestade. Porque a graça de Deus ainda hoje salva pessoas em meio a qualquer tempestade, segundo a vontade do Senhor. E é isso que nós estamos pedindo a Deus, que no meio dessa tempestade Ele possa salvar os seus discípulos e possa salvar muitas e muitas outras vidas que estão ao lado, que estão junto com seus discípulos, onde quer que seus discípulos estejam enfrentando tempestade. Tem tempestade sendo enfrentada na empresa, tem tempestade sendo enfrentada lá no hospital, né? Tem tempestade sendo enfrentada na família, né? Tanto aquela mais nuclear como a extensiva. Tem tempestade sendo enfrentada para todo lado, na igreja tem tempestade sendo enfrentada. E nós cremos que a graça do Senhor salva vidas, até em meio à mais terrível, à mais dolorosa tempestade como essa que nós estamos enfrentando agora. Então, olha que coisa linda, Deus salvou Paulo, sim, porque ele estava programado nos planos de Deus, ele tinha que ir para Roma, ele tinha que estar diante de César. Mas Deus não salvou só Paulo, salvou vários discípulos, salvou prisioneiros, salvou marinheiros, salvou soldados, salvou o dono do navio, salvou o capitão e salvou o centurião, salvou todas aquelas vidas. Então, amados, por isso Paulo podia dizer: tende bom ânimo. Você vê como ele termina o versículo 25, portanto, considerando a presença de Deus, considerando a palavra de Deus, considerando a graça de Deus, verso 25, portanto, senhores, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Por quê? Porque eu confio em Deus,
que sucederá do modo por que me foi dito. Eu confio em Deus. Então, amados, Deus está nos colocando em meio a uma tempestade, sim. Nós criamos a tempestade? Não, nós somos arrastados para ela. Nós não escolhemos, nós não decidimos por isso, estamos no meio dela. Ela está atingindo várias dimensões da nossa vida? Está. Dimensões materiais, dimensões relacionais, dimensões físicas e dimensões emocionais. Está atingindo tudo e na vida de quase todos, todas essas dimensões. É verdade. Mas nós temos que nos levantar como Paulo e dizer, tende bom ânimo. Por quê? Por causa de nós mesmos? Não. Por causa da presença de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa da graça do Senhor que está sobre a nossa vida. Então, o que é que nós podemos dizer para ter essa firmeza de dizer isso? Por que é que nós podemos ter essa ousadia de dizer isso? Bom, primeiro, porque não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. E segundo, porque nós podemos dizer como Paulo, eu fui visitado pelo Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo e em quem eu creio. É isso que é o diferencial. Ele é o Deus a quem você pertence, Ele é o Deus, né, a quem você serve, Ele é o Deus em quem você confia. Se você pode dizer amém, se você pode dizer aleluia, se você pode dizer glória a Deus, então, meu amado, fica tranquilo. Você pode se pôr de pé e dizer, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Por causa da presença do Senhor, por causa da palavra do Senhor, por causa da graça do Senhor. E eu posso ter essa firmeza porque eu pertenço a esse Deus. Eu sirvo a esse Deus e eu confio nesse Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, respondendo a nossa pergunta, sim, é possível ter bom ânimo em meio à tempestade. E que o Senhor nos dê essa graça de ter bom ânimo e sermos agente de bom ânimo para todos aqueles que nos cercam, em nome de Jesus e para a glória do Senhor.